Após o empate do Flamengo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, apesar da excelente partida que o Flamengo fez, pressionando e jogando sempre no campo adversário, muito em alinhamento com o que gosta a sua torcida, com o que nós gostamos de ver o Flamengo, principalmente no Maracanã, um ponto de reflexão fica e que explica, em partes, por que o Flamengo ele é tão competitivo em Copas, mas não consegue ter essa constância, essa regularidade no Campeonato Brasileiro. Não consegue vencer, mais do que isso, não consegue ser protagonista no Campeonato Brasileiro. É o que eu chamo de cultura do Flamengo, que impede que a gente seja hegemônico no Campeonato Brasileiro, ou pelo menos disputar o título, que a gente não tem feito nos últimos anos. E é sobre isso que nós vamos falar. Antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui a sua inscrição para o crescimento do canal. Também o like, porque através do seu like, esse vídeo ele ganha mais relevância dentro do YouTube e chega a um número maior de pessoas, então peço sua ajuda para dar o like. Claro, comente aqui se você gostou ou não gostou do que foi abordado, se você concorda ou não. O importante é interagir, portanto, deixe seus comentários. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo ele empatou no Maracanã com o Atlético Mineiro, apesar de ter, principalmente no primeiro tempo, atropelado o Galo. O goleiro do Galo, o Everson, mais uma vez, foi o protagonista e o nome do jogo e aquele que evitou que o Flamengo não só ganhasse, mas como até criasse uma goleada. Mais ou menos parecido com o que aconteceu no último domingo, no jogo da final da Copa do Brasil. Mas então, por que o Flamengo ele não consegue ter essa constância de vitórias no Campeonato Brasileiro? E lembrando que esse jogo ainda nos dava uma pequena esperança em relação ao título do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Flamengo ficaria a 7 pontos do Botafogo, faltando aí 5 rodadas, 15 pontos em disputa, por que não? Pelo menos daria uma esperança. Agora, o ponto não é esse. O ponto é que durante toda a temporada o Flamengo vem fraquejando em momentos importantes do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso vem acontecendo em temporadas anteriores também. Já em relação à Copa, o Flamengo nos jogos decisivos, ele dificilmente titubia, ele dificilmente fraqueja, ele dificilmente perde a chance e a oportunidade, ele normalmente confirma o seu favoritismo. Não à toa, o Flamengo nas 3 últimas edições de Copa do Brasil chegou às 3 finais. Claro, a Libertadores não tem sido assim, mas aí tem outras explicações também. Agora, o ponto crucial dessa análise é que o Flamengo ele não tem uma cultura de campeonato de pontos corridos. Ele não cria uma mobilização para o jogo de pontos corridos, diferente da mobilização que ele cria para os jogos de Copa. Porque os jogos de Copa tem aquela questão que se você perde, você praticamente está fora do mata-mata e fora da competição. E no Campeonato Brasileiro, se você perde um ponto ali ou aqui, você sempre tem aquela sensação de que pode recuperar na rodada seguinte, já que o campeonato ele é muito longo. E aí eu vou exemplificar o que eu estou dizendo justamente no último jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo amassando ali o Atlético Mineiro. Tem um pênalti ali para os 30 minutos do jogo, do primeiro tempo, um pênalti a seu favor, e ele coloca o Davi Luiz para cobrar. Ou melhor, nem coloca. O próprio jogador dá uma carteirada e decide bater. Tem até uma imagem circulando onde o Alcaraz pede para bater, mas o Davi Luiz dá essa carteirada, como eu disse, e fala que ele vai bater o pênalti. Eu te pergunto, se a situação acontecesse no jogo de mata-mata da Copa do Brasil ou Libertadores, você acha mesmo que a definição do cobrador de pênalti surgiria assim, aleatoriamente, de uma carteirada?
um jogador mais experiente chegar lá e falar eu vou bater, ou diretamente do banco já viria uma ordem para bater aquele jogador que mais treinou, que está mais preparado, que tem a melhor eficiência em cobrança de pênalti. Eu não tenho a menor dúvida que a escolha não seria o Davi Luiz. O Davi Luiz, das últimas 3 cobranças, ele acertou, das últimas 5 cobranças, ele perdeu 3 e acertou 2. Uma performance de menos de 50% com cobrador de pênalti é inaceitável. Nada o eleva, o seleciona, baseado nessas performances, para ser o cobrador do Flamengo. Mas ele ali, terminando já seu contrato, querendo fazer uma média, conseguir mais um gol para ajudar, na minha opinião, no seu processo de renovação, querendo terminar a temporada da melhor forma possível, marcando mais um gol, já que tinha marcado contra o Atlético, contra o Cruzeiro no jogo anterior à final da Copa do Brasil. Então ele deu uma carteirada, colocando os seus próprios interesses em detrimento dos interesses do Flamengo. E o Flamengo ali, o Felipe Luiz também, tá bom, isso aqui é um jogo mais de comemoração, é um jogo, já ganhamos o título da Copa do Brasil, é um jogo mais que a gente está tentando terminar o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. De novo, eu pergunto, será que se isso acontecesse num jogo de mata-mata, Copa do Brasil ou Libertadores, um jogador como o Davi Luiz ou qualquer outro daria uma carteirada para bater o pênalti? Ou certamente do banco, ou até mesmo antes do jogo começar, já teria a definição de quem seria o cobrador? Então isso mostra como o Flamengo, e não é uma crítica direcionada para o Felipe Luiz, que está fazendo inclusive um ótimo trabalho, mas isso é uma cultura impregnada no clube já fazem anos. O Flamengo tem essa cultura de responder quando ele é provocado, né? E um jogo de mata-mata cria essa mobilização. Como foi, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo criou toda uma mobilização no mata-mata da Copa do Brasil contra o Palmeiras e fez uma excelente partida no Maracanã. Já no mesmo Campeonato Brasileiro, contra o mesmo clube, no mesmo Maracanã, a partida foi completamente diferente. E é justamente esse o ponto que eu levo e que eu chamo a atenção, porque são, em campeonatos diferentes, atitudes totalmente distintas. A atenção que o Flamengo dá no jogo de Copas é diferente da atenção que o Flamengo dá no jogo do Campeonato Brasileiro. A mobilização, ela nem passa perto de ser a mesma. A maneira como os jogadores reagem a esses jogos do Campeonato Brasileiro não passam perto da maneira como eles reagem nos jogos de Copa. E eu poderia citar outros exemplos. Vamos lá, Flamengo e Vasco. O Flamengo estava ganhando de 1-0 e sofreu um empate ali no finalzinho, quando o Léo Pereira saiu para tentar fazer uma jogada ofensiva e tentou dar um rolinho entre as pernas do jogador do Vasco, né? Colocar entre as pernas do jogador do Vasco. Não conseguiu completar, caiu e ficou no chão, liberando o contra-ataque. Através desse contra-ataque, o Flamengo levou o gol. E ainda nesse contra-ataque, o Flamengo ainda teve a chance de fazer falta e não fez. Será que seria assim no jogo de mata-mata na Copa do Brasil? Você percebe como existe uma concentração diferente, uma mobilização totalmente diferente? É esse meu ponto. O Flamengo tem essa cultura de entender de forma diferente o Campeonato Brasileiro do que ele entende o campeonato ou as competições de Copa. E isso, como eu disse, não é um privilégio do Felipe Luiz, que, como eu já citei, está fazendo um excelente trabalho, mas é uma cultura do clube. Um outro ponto que chama atenção, o BAP, um dos candidatos agora para a gente do Flamengo, em um dos podcasts que ele estava, quando questionado a respeito disso, ele falou que existe premiações semelhantes para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Então, se você é um jogador de futebol ali, que você vai ganhar uma premiação, e vão dizer que você vai ganhar uma premiação de R$1 milhão, vamos dizer assim, para ganhar a Copa do Brasil e R$1 milhão para ganhar um Campeonato Brasileiro. Sendo que a Copa do Brasil você vai ter 10 jogos para ser campeão. E o Campeonato Brasileiro você vai ter 38 jogos. Qual é a competição mais fácil de você ganhar e receber essa premiação? A Copa do Brasil, obviamente, que tem um menor número de jogos
e paga a mesma coisa que o Campeonato Brasileiro em termos de premiação. Então, automaticamente, você já passa uma mensagem para o grupo que reforça essa cultura de mobilização em Copa do Brasil. O grupo vai olhar e falar, olha, vamos nessa aqui dar o nosso melhor, porque aqui a gente vai ganhar uma premiação igual daquele campeonato, só que lá a gente tem que jogar praticamente 4 vezes mais do que aqui para ganhar o mesmo prêmio. Então tudo contribui para que o Flamengo tenha uma cultura de Copas e não se mobilize no Campeonato Brasileiro. Agora, vale destacar, o Campeonato Brasileiro ele é muito mais importante que a Copa do Brasil. Não estou dizendo que eu não fiquei feliz com a conquista da Copa do Brasil. Poxa, fiquei muito, até da maneira como aconteceu. Mas isso só vem aprofundando a relação do Flamengo com o Campeonato Brasileiro, que cada vez ele é um clube que não é protagonista, né? Nem que ele não ganha, ele simplesmente não disputa. Ele não é protagonista. E o Campeonato Brasileiro é sim a competição mais importante do país, é a competição que define o melhor time daquele país e, portanto, a hegemonia daquele futebol. E o Flamengo está distante disso e não há indícios ou sinais que essa situação vai mudar, que o Flamengo vai deixar de ser um simples participante do Campeonato Brasileiro para virar de fato um protagonista. E isso em virtude dessa cultura que privilegia Copas e deixa de lado o Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. É muito importante aqui que você comente, interaja, então, por favor, deixe aqui seus comentários a respeito. E, claro, se inscreva no canal, deixe o like, é muito importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.